Amém. Boa noite, queridos. Hoje é um dia muito especial para mim. Confesso que estou, ao longo do dia, controlando as minhas emoções. Não apenas por minha filha ter dançado aqui na frente, mas aqui hoje é meu aniversário. Amado, sabe por que hoje é meu aniversário? Porque exatamente há 7 anos atrás, neste horário, eu estava morrendo no EMEC. Há 7 anos atrás, eu estava num leito de hospital, à beira da morte. Eu ia morrer naquele dia. E a graça do Senhor me alcançou naquele dia. E é por isso que eu estou aqui hoje. Mas deixa eu te falar um negócio. A graça do Senhor naquele dia, ela tomou uma forma humana. Ela se tornou carne e osso e me alcançou. E foi através de uma pessoa que tem uma gratidão que eu vou levar até a eternidade. Que é o Dr. Luzerne. Dr. Luzerne, fique em pé, por favor. Você foi a pessoa que Deus escolheu para salvar a minha vida. Se aquele dia tu não tivesse chegado naquele hospital, eu com certeza teria morrido. Porque aquela médica que estava lá, ela não sabia o que eu tinha e não estava conseguindo me atender. E você foi, num dia de folga seu, um hospital que você não atende, e você foi lá, com muito amor e com muita dedicação, e me tirou daquela situação. E é por isso que eu estou comemorando hoje mais um ano de vida. E esse amado é muito especial para mim. É por isso que eu estou bastante emocionado, porque essa mensagem já estava pronta, já tem mais de mês. Ela estava pronta. E eu coloquei o meu testemunho aqui na introdução, mas eu não lembrei desse episódio. E quando eu fui colocar a data no arquivo, eu falei, rapaz, 24 de agosto é uma data importante. Porque nesse dia eu passei por tal e tal circunstância. E aí hoje eu estava lá no escritório repassando o esboço e me emocionando e lembrando exatamente de como foi aquele dia. De tudo que aconteceu desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui para a UTI do EMEC. Eu estava lembrando e vendo como Deus foi gracioso comigo. Como Deus foi bondoso comigo. E o propósito dessa mensagem de hoje, queridos, é que você vai ver uma coisa que é bastante comum na vida de muitas pessoas. É muito comum e é muito relevante também. Nós vamos ler um texto que está em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Um texto muito conhecido da mulher do fluxo de sangue. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou me acompanhar na tela, que fica até mais fácil. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: ó Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Feche seus olhos para uma rápida oração. Senhor Jesus, te
te louvamos por tua graciosa presença aqui nesse lugar, presença que nos envolve, presença que nos constrange. Obrigado, Jesus, porque esse amor nos alcançou. Queremos ouvir a tua voz hoje aqui, Senhor Jesus. Queremos receber algo novo do Senhor. Queremos ser enchidos pelo teu Espírito aqui, Jesus. Assuma o controle, Senhor, dessa celebração, porque ela é para ti, Jesus. Amém e amém. Amados, não é fácil depender da interferência de alguém. Ficar dependendo de que um terceiro, uma outra pessoa resolva a sua ou a minha necessidade. E aí, então, eu até escrevi aqui o meu testemunho, que lá em 2017, foi quando eu fui diagnosticado com 2 tipos de câncer. Vocês, os mais antigos aqui daquela época, lembram disso aí. Até oraram por mim, eu lembro que foi numa macro, foi numa quinta-feira que eu recebi o resultado, e à noite a gente foi para a macro. Por isso a importância de não faltar macro, receber oração. Eu lembro que naquela quinta-feira, eu fui à frente, era lá na casa, na Santa Mônica, e a igreja veio impor as mãos sobre mim. E eu lembro que foi engraçado aquilo, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque o médico que recebeu os laudos, ele olhou assim o laudo, e falou assim: Lucas, primeiro ele olhou o laudo do câncer do estômago e falou: o que tu tem no estômago é um câncer. Aí, cadê o outro? Tá aí. Bom, Lucas, olha, o que está ruim, cara, pode piorar. O que você tem na tireoide também é um câncer. Nem é mais comigo, viu? Toma aqui o cartão, procure médico tal em clínica tal. Assim mesmo. Esse médico estava comigo, não vou falar o nome da clínica para você não se assustar e não deixar de ir lá, uma clínica boa. E ele falou assim: não é mais comigo não, é com fulano. Me deu o cartãozinho da clínica, eu liguei para a clínica, preciso de uma consulta com o médico tal. Cheguei lá, no outro médico, que hoje o médico virou meu amigo, a gente toca junto na banda. Ele olhou o meu laudo, olhou assim: Lucas, isso aqui não é comigo não, o seu caso é cirúrgico, você precisa para outro médico. Beleza, tá bom, mas é aqui na clínica mesmo. Fui para outro médico. Cheguei lá no outro médico, doutor, que Luzerne conhece bem, amigão de Luzerne, falou: Lucas, um deles não é comigo não, mas o outro a gente pode ajudar, a gente pode ver o que pode fazer, assim mesmo. Aí você pense, você com câncer, 2 tipos de câncer, sem saber para que rumo tomar na vida, e as pessoas que você acredita que vão ajudar você, falam assim: não é comigo não, não é comigo não. E graças a Deus, aí um dos médicos me encaminhou para Salvador, eu fiz um procedimento em Salvador, e o outro, da tireoide, eu fiz aqui em Feira mesmo, mas o do estômago e toda a parte ali de radiodo, aquele negócio todo mais nuclear, assim, foi feito no São Rafael, em Salvador. Mas eu passei por vários médicos. Hoje até eu estava, como eu relembrei da data, eu fui vasculhar os meus exames lá. Rapaz, achei tanto laudo de tantos médicos que eu já passei. E lembrando de cada um, eu lembro do braço também, que em 2016 eu tive um caroço no braço. Passei por uma bateria de médicos. Aí eu ia para um e falava: não, eu só faço cirurgia da mão. Aí o outro: não, eu só faço do antebraço. Não, eu só faço do ombro. Até consegui um que fazia da parte do braço aqui mesmo. E eu fiz todo o pré-operatório com um médico. Chegou no dia da cirurgia, foi outro médico, doutor Lucas Velame. Cara, muito legal. Eu passei por uma série de médicos. E essa mulher passou por algo igual a mim, só que mais grave ainda. Porque eu, em 7 anos, graças ao Senhor, encontrei a cura. Mas ela já estava 12 anos padecendo de uma enfermidade. Só que não dependia dela apenas. Porque tudo que ela fez, tudo que ela estava fazendo, que estava ao alcance dela, ela foi atrás. O texto fala isso. Ela procurou os médicos. Ela gastou, ela investiu o que ela tinha atrás da cura. Ela foi atrás disso. Mas aqui Marcos fala assim que, por mais que ela tivesse tanta busca, por mais que ela tivesse tanto anseio de ser curada, ela não estava encontrando a cura.
Pelo contrário, estava piorando de saúde ainda. Mas para que você entenda a magnitude desse milagre, daquela hemorragia, porque o texto é simples, o texto não é profundo, você para entender mais, você precisa de fato estudar o texto para entender o significado daquele milagre. Não foi apenas um milagre, não foi apenas curado uma doença. Para entender a situação dessa mulher, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que eu sei que muitos de vocês não gostam de ler, porque é um livro de muita genealogia, de muitos detalhes, de construções, de utensílios do templo. Mas ali tem uma lei, tem várias leis, na verdade, mas uma lei específica para esse tipo de mulher, e também tinha para homem. Homem lá, quando tinha problema de ejaculação precoce, tinha alguma coisa assim de fluxo, também tinha uma leizinha para ele. Mas para essa mulher especificamente havia uma lei, que está lá em Levítico, capítulo 15, a partir do verso de número 27. Olha só, eu vou ler de forma rápida aqui, para a gente não gastar muito tempo, tá bom? Ó, a mulher que tiver fluxo de sangue, se esse fluxo for habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará suas roupas e banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Agora olha só o verso número 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por mais dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. E aí vai o texto dando mais detalhes de como seria como deveria ser tratada uma mulher com fluxo de sangue, como essa mulher que nós acabamos de ler de Marcos. Acontece que essa questão dela ser considerada impura não era apenas algo específico do povo de Israel. Não era apenas algo que Deus havia decretado sobre a nação de Israel. O Oriente Médio, em geral, principalmente ali o povo persa e o povo egípcio, eles também consideravam a menstruação, o fluxo de sangue, uma impureza cultica. O que é isso, Lucas? Impureza cultica. Mulheres que estivessem no período menstrual, elas não poderiam nem cultuar a Deus. Elas não poderiam entrar no templo, elas não poderiam oferecer uma oferta, porque aquele fluxo ali, que era um negócio habitual, as considerava impura. Então, era uma coisa comum no Oriente Antigo. Só para você estar ciente do que significava essa lei para Israel, mas também se estendia a outras nações vizinhas ali. Então, você consegue entender agora o que significou aquele milagre para aquela mulher. Ela não tinha apenas uma doença. Ela carregava um fardo muito pesado que essa doença lhe impunha. Ela não escolheu ficar doente. Mas ao ficar doente, ela acabou tendo todo o fardo que a doença lhe trazia. Além das mazelas físicas, tinha as mazelas emocionais. Você imagina uma pessoa por 12 anos sendo considerada impura? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o quanto de privação essa mulher passou por 12 anos? Você consegue imaginar o quanto de exclusão essa mulher viveu por 12 anos? Porque o texto de Levítico fala que qualquer um que tocasse em algo que ela sentou, que tocasse em algo que ela pegou,
Então, era uma impura que tornava outros impuros. Você mulher, já pensou se você, no seu ciclo menstrual, você tivesse privada de vir para a videira? Não seria constrangedor e desagradável por uma coisa natural sua? Então pense, essa mulher vivia assim. Um sofrimento em cima de sofrimento. Dor em cima de dor. Quantas buscas frustradas. Quantos médicos sendo procurados por ela e nenhum encontrava resposta. Nenhum encontrava solução. Nenhum achava para ela, nenhum dava a ela um caminho a ser seguido. Pelo contrário, ela estava definhando. Ela estava definhando. E quando eu olho para o texto dessa mulher, para a história dela, eu não consigo não pensar em muitas pessoas que eu conheço, pessoas próximas, pessoas do meu convívio, que parece que elas nasceram para sofrer, ou nasceram para dar errado. Não sei se você conhece alguém assim, que você acompanha já há algum tempo, e você vê essa pessoa, é uma doença, é uma enfermidade, é uma morte, é uma desgraça. Parece que para essas pessoas não é dado a possibilidade de não viver o que estão vivendo. Eu tenho na minha família algumas pessoas assim, que é um jovem, ele vê o erro do avô, ele viu o erro da mãe, e agora ele viu o erro do pai, e agora ele está repetindo o mesmo erro. E eu converso com ele assim, tento ajudá-lo, é como se ele não visse a possibilidade de não fazer aquilo. É como se ele não conseguisse enxergar a possibilidade de, rapaz, eu posso mudar o caminho, eu posso mudar a rota. Eu estou indo para o abismo, mas eu posso ir para um caminho oposto ao abismo. Não, ele não consegue ver. E essa mulher aparenta isso. 12 anos de luta, parece que vai acabar quando isso? Vai terminar quando isso? Até quando vai isso? Até quando vai isso? E aí então eu entro agora, especificamente na ministração da noite. O primeiro ponto dessa mensagem é que a fé, ela vence o desespero. Essa mulher, ela ouve falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei qual foi o conteúdo dessa mensagem, eu não sei quem foi a pessoa que falou de Jesus para ela, mas com certeza foi um baita missionário, foi um baita pregador, porque ela ouviu falar e ela pensou, se eu só tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Ele não precisa nem me olhar, ele não precisa nem saber quem eu sou, só de eu tocar na roupa dele, eu sei que eu vou ficar curada. Com certeza, a mensagem que lhe foi anunciada foi uma mensagem poderosa, porque exatamente como ela pensou, assim aconteceu. Ela chega até Jesus e eu fico imaginando ela ali passando por baixo das pessoas, apertado e tocando na veste de Jesus, e aquela cura de forma instantânea, automática, acontece no corpo dela. E percebe que o texto fala que ela sentiu o corpo dela ficar curado. Então, você deve imaginar o quanto ela estava debilitada, o quanto ela estava mal fisicamente, a ponto de, na hora, ela sentir que foi curada. E Jesus parou, alguém me tocou, e os discípulos desatentos, ou talvez até incomodados com a multidão, Senhor, na moral não, né? Uma fala minha. Ô Senhor, é sério isso? Pô, a multidão está te apertando, a multidão aqui está nos esmagando, e você pergunta, quem me tocou, Senhor? Mas Jesus fala, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. A fé daquela mulher venceu o desespero, venceu a desesperança, porque ela poderia ter pensado assim, rapaz, já estou há 12 anos nessa batalha, 12 anos sofrendo.
Os médicos, a medicina não conseguiu. Esse cara aí, esse Jesus, vai fazer o que por mim? Esse Jesus vai fazer o que por mim? Ela poderia ter pensado assim, mas ela não pensou dessa maneira. Ela creu na fama de Jesus e ela foi atrás. A fé fez com que ela rompesse qualquer tipo de barreira, de preconceito, de medo de julgamento, de exclusões. Ela foi atrás. Quantos de nós estamos em situações de desespero e não superamos pela fé o desespero? Damos lugar à desesperança, desacreditamos da vida, desacreditamos de relacionamentos. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, ó, eu joguei para o alto o meu casamento, não tem mais jeito. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Nem se cansou ainda, mas já perdeu a esperança, já largou de mão, já jogou a toalha. Mas essa mulher ensina a mim e a você hoje que a fé, ela supera o desespero, supera a desesperança. E aí eu entro logo no ponto 2 dessa mensagem, que é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não escolhe quem ele quer curar ou não. Ele não faz essa classificação, ele não faz essa pré-seleção. Existem resistências que são construídas pelos próprios indivíduos. Resistências aqui, eu posso substituir pelos próprios pensamentos. Pelos próprios pensamentos que diminuem, empobrecem o poder de Deus. Os amados sabem que eu estou estudando psicologia, e eu estou muito empolgado agora, nós estamos estudando a matéria de TCC, e a professora falou ontem, falou sexta, algo muito legal sobre o fato bruto, que vai ter uma interpretação, e aí então vai ter um sentimento, um comportamento, né, e uma emoção. E eu achei interessante ela falando isso, porque eu fiz uma associação rápida com a palavra de Deus, que muitas pessoas são exatamente assim. Elas sofrem uma situação, um fator externo, ela bate o carro, por exemplo, e ela interpreta aquilo ali de uma forma, e aí ela vê, que desgraça, bati o carro, agora eu vou ficar a pé, vou ter que me levar para a oficina. E aí ela falou o quê? Deus, por que aconteceu isso comigo? O filho adoece. Poxa, eu estou aqui no Joade todo sábado servindo, cuidando dos adolescentes, e agora minha filha adoece. Deus, por que aconteceu isso comigo? E esses pensamentos vão gerando resistências em nossos corações. E começamos a imaginar que Deus faz acepção de pessoas. Que porque logo, se eu sofro, Deus então, Ele não me ama. Ou Ele me ama menos do que quem está sofrendo menos. E aí então pessoas constroem o pensamento de que Jesus só busca aqueles que são moralmente perfeitos. Aqueles que são aparentemente mais santos, são mais puros, aqueles que aparentemente nunca erram. Mas isso não é verdade. Porque Jesus mesmo fala, e lá em Lucas capítulo 5, versículo 27, quando Jesus chama Levi para segui-lo, olha só que negócio interessante que acontece aqui. Vamos ler esse texto, Lucas 5, 27, olha só o que diz. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Olha só, os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando,
por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É esse tipo de pessoa que Jesus procura. E às vezes eu e você não somos encontrados porque nós nos classificamos bons. Nós nos colocamos na prateleira de cima. Nós nos colocamos como os sãos. E às vezes, por nos acharmos tão bons, tão sãos, tão moralmente corretos, nós não nos reconhecemos pecadores. E logo, se não nos reconhecemos pecadores, nos arrepender do quê? Se eu sou bom, por que eu preciso me arrepender? Se eu estou são, por que eu preciso de um médico? E aí então não encontramos Jesus, não porque Ele não nos procura, é porque nós não nos deixamos se achar, porque somos muito bons. Todo final de ano eu compro cesta básica e cesta de Natal eu dou na rua. Eu compro ovo de Páscoa para os moradores de rua. Eu sou muito bom. Olha, se 10 crentes fossem iguais a mim, seria perfeito. Mas não é esse tipo de pessoa que Jesus procura. Sim, os doentes, sim, aqueles que se reconhecem pecadores, é esse que Jesus está à procura. Não deixe que os pensamentos resistentes o impeçam de se achegar a Jesus. Não permita que as suas ideias bloqueiem o teu acesso a Jesus. Entenda uma coisa, Jesus, Ele não é fruto de uma ideia brilhante. Jesus não é fruto de uma construção filosófica histórica. Jesus não é fruto do seu pensamento. Há tantas pessoas que se relacionam com Jesus, apenas um Jesus mental, um Jesus construído, e aí falamos assim, o meu Jesus, Ele é assim. O meu Jesus me aceita como eu sou. É claro, porque é o seu Jesus. Se fosse o Jesus da cruz, talvez você ouvia, filho, arrependa-se. Filho, mude de direção, mude a sua rota. O terceiro ponto, eu já estou indo já quase para o final. Jesus, Ele nos escolheu primeiro. Nós não amamos porque somos bons, pelo contrário. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, fala assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados, nós precisamos abrir mão da ideia de que precisamos fazer por merecer o amor de Jesus. Há tanta gente se esforçando, se cansando e ficando cada vez mais distante de Deus, porque acha que precisa fazer por merecer. Eu preciso conquistar o amor de Jesus, eu preciso fazer algo, eu preciso pagar uma penitência, eu preciso pagar uma promessa, eu preciso fazer um voto para que Deus me ame. Mas eu digo a você que nem toda a sua justiça, nem toda a sua bondade é capaz de comprar esse amor. Em Isaías, capítulo 64, verso 6, diz assim, ó, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Se achar bom, não te aproxima de Deus. Ele olhou para você e amou você. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Desista hoje de buscar merecer o amor de Jesus. Ele amou você primeiro.
Quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, Ele já conhecia você. Antes da fundação do mundo, Deus já via você e já amava você. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz, pelo meu e o seu pecado. Desista de achar que você tem que fazer por merecer. Porque nesse anseio de buscar fazer por merecer, você se perde. E aí você entra no último ponto dessa mensagem, que é tornar-se um religioso. Que é tornar-se um mero religioso. Torna a relação com Deus uma relação apenas cultual e não relacional. Deus passa a habitar apenas na Rua Colatina, no número 826, aonde eu venho toda quinta, onde eu venho todo sábado, e aí então eu encontro Deus. Não é assim. Jesus nos chama para uma relação, para uma proximidade. Por isso que Ele fez questão de saber quem foi que me tocou. Ele poderia ter ignorado. Ele poderia seguir o caminho dele. Era só mais um poder liberado. Era só mais alguém sendo curado. Não, mas ele faz questão de parar e dar atenção àquela mulher. E o texto fala que ela então fica ali com medo, ela não conseguia se esconder. Então ela se prostra diante de Jesus e ela relata o que estava acontecendo com ela. E Jesus olha, filha, a sua fé salvou você. Jesus dá atenção, Jesus olha no olho dela. Jesus tem ali uma aproximação. Pense você, alguém que apenas queria tocar a veste, agora recebe a atenção de Jesus. Não a religião, mas sim uma relação. Eu quero ler o texto de João capítulo 15, versículo 15, diz assim, ó: não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, que fez a parte do último esboço da conexão: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando eu e você para uma relação. Jesus está chamando eu e você para uma proximidade. Talvez você se enquadre no tipo de pessoa que se contenta em apenas ouvir falar de Jesus. Eu conheço muita gente assim, que se contenta em apenas estar no ambiente onde tem um cristão. Que aí, na hora do sufoco, não, ó, ele é crente, ele ora por nós. Há tantas pessoas que se contentam em apenas ouvir falar da fama de Jesus, que se contentam em assistir pregações online, que se contentam em ouvir boas canções, mas que não dão um passo em direção a Jesus, não dão um passo a se achegar aos pés de Jesus, nunca experimentaram o amor de verdade, vivem se alimentando de testemunhos de outros, e se esquece que Jesus é uma pessoa relacional. Se esquece que Jesus está presente diariamente. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus não é uma ideia, não é um pensamento, é uma pessoa. Jesus é alguém que você pode se achegar, alguém que você pode chorar, alguém que você pode fazer as suas mais íntimas confissões,
até aquelas que você não tem coragem de falar para o seu amigo, para o seu pai, para a sua esposa, para o seu marido. Jesus é essa pessoa que conhece o mais íntimo dos nossos corações, que sabe das nossas dores mais profundas, que sabe das nossas angústias, que vê as nossas perdas, que vê as nossas frustrações, nossos desencantos, descontentamentos. Eu já estou concluindo, eu vou pedir para a banda já subir. Nós vamos cantar uma música muito linda, uma música antiga do Diante do Trono. E eu quero que você ouça essa música com muita atenção e abra o seu coração para essa canção. Aquela mulher, queridos, tinha tentado de tudo até então. E Jesus foi sua última cartada, mas a melhor cartada. Talvez se ela tivesse ouvido falar da fama de Jesus antes, talvez ela teria sido privada de sofrer tanto. Mas no momento que ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás e encontrou a cura. Ela já tinha batido em tantas portas, ela já tinha batido em tantos consultórios, e nada de melhora. Pelo contrário, só piorava. Para ela, havia uma esperança. E essa esperança tem um nome: Jesus.